Samok Saúde com segurança a serviço de todos. 3032-8818. 3032-8818. Band News, divirta-se. 8h01, ótima noite para você que liga agora em 90.3 Band News FM. Começa agora o Jornal Band News Rio, terceira edição. A partir de agora, um resumo do dia, prestação de serviço para você ouvinte da Band News FM. E também, é claro, aquele momento mais light da sua noite. Aquela informação cultural, as dicas culturais para você, ouvinte da Band News FM. Hoje comigo, Maíra Gama, ao meu lado, Pablo Ribeiro. Boa noite, Pablo, tudo bem? Maíra, boa noite para você também, boa noite a todos. O Pedro Antônio Guimarães, sentiu aqui na hora do vestiário, pouquinho antes de entrar em campo, sentiu uma fisgada, não vai ter condições de jogo, teve que ir embora, mas eu tô aqui para te acompanhar até as 8h40, viu, Maíra? Pois é, hoje a gente tem coisa boa, é claro, para falar aqui no nosso jornal. A gente vai falar sobre a exposição Inovanças. Para falar sobre essa exposição do Museu do Amanhã, a gente vai conversar com o Leonardo Menezes, que é curador da exposição no novo queridinho do Rio de Janeiro, Museu do Amanhã. Já já a gente vai falar sobre essa exposição. E para falar sobre isso, a gente tem enquete hoje, para variar, né? Claro, a gente tem enquete aqui no nosso jornal. A pergunta é a seguinte: como você se imagina no futuro? Você que está nos ouvindo agora se imagina no futuro. Tem gente que imagina o futuro como os Jetsons, imagina todos os carros voando, o pessoal cheio de robô em casa e tudo mais. Tem gente que imagina no futuro, daqui a alguns anos, tomando conta, sei lá, fazendo uma coisa diferente, dono de uma pousada numa praia na Bahia, ou até mesmo trabalhando duro, como está trabalhando hoje também, ou descansando, enfim, ou casado com filhos, como você se imagina no futuro. Eu tô me colocando nessa situação aqui, viu, Maíra? Acho que eu me imagino, sei lá, em Fernando de Noronha, talvez, em Caraíva, mais ou menos por aí, viu? É isso, escreve pra cá, diga como você se imagina no futuro, daqui a 5, 10 anos, pode ser, enfim. Participe aqui conosco, a Larissa Fontes vai puxar o microfone, vai dizer como é que você pode participar. Fala, Larissa. Boa noite, Maíra. Boa noite. Pode participar aqui pelo 996236060, que é o WhatsApp aqui da Band News FM. Também pode ligar para o 2542-2132. Ou então, pelas nossas redes sociais. Fala, Natália. Boa noite para você, Natália Rodrigues. Boa noite, Maíra Gama. Boa noite também para os nossos ouvintes. Eles podem participar por aqui pelas redes sociais, viu? facebook.com/Band News FM Rio, ou então lá pelo Twitter, o @Band News FM Rio. Pode mandar aqui todas as suas participações, que além do trânsito eu fico monitorando aqui todas as mensagens dos ouvintes pelas redes sociais. Maíra. Obrigada, Natália. Agora, 8h04, vamos tocar a bateria, falar dos principais destaques de hoje. É, 8h03, a ex-primeira-dama do Rio permanece em casa até um novo julgamento. Ela já saiu do Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, está indo para Curitiba agora, e a Analisa Soares traz os detalhes. Conta aí, Ana. Pablo, uma decisão do desembargador Abel Gomes do Tribunal Regional Federal da 2ª Região suspendeu a volta da prisão, da Adriana Anselmo, ex-primeira-dama aqui do Rio de Janeiro. O magistrado voltou atrás ao considerar um argumento da defesa da mulher de Sérgio Cabral. Pela lei, os advogados têm direito a apresentar os chamados embargos infringentes quando a decisão da Corte não é unânime. Hoje, no julgamento do pedido do Ministério Público Federal, que queria a revogação da prisão domiciliar, foram 2 votos a 1. Amanhã, Adriana Anselmo e Sérgio Cabral vão ser ouvidos em Curitiba pelo juiz Sérgio Moro. Lá, eles serão investigados por irregularidades nas obras do complexo petroquímico aqui do Rio de Janeiro. Maíra. Obrigada, Analícia Soares. E foi enterrado hoje o adolescente vítima da violência no complexo do Alemão, Cristiano Pinho. E Maíra Gama, após o enterro de Paulo Henrique de Oliveira, de 13 anos, morto por uma bala perdida, moradores protestaram nos arredores da comunidade.
Novos confrontos foram registrados à noite na Nova Brasília e as principais vias de acesso ao Alemão chegaram a ser fechadas. O Ministério da Justiça analisa o pedido do governador Luiz Fernando Pezão para que a Força Nacional de Segurança atue no patrulhamento de pontos estratégicos em todo o estado. Também foi solicitado pelo chefe do Executivo Estadual reforço no efetivo da Polícia Rodoviária Federal em vias consideradas rotas do contrabando de armas. Um sinal de alerta foi aceso nas autoridades fluminenses após pelo menos 11 pessoas ficarem feridas por causa dos confrontos no Complexo do Alemão. Pois é, e você comprou seu ingresso do Rock in Rio? Leonardo Achão, dá tempo ainda? Maíra, não dá mais tempo. Já era. Acabaram todos os ingressos para o Rock in Rio nesta quarta-feira. Agora, quem está querendo ir para o evento só vai conseguir entradas através de ações dos patrocinadores. As vendas das entradas para o festival começaram aproximadamente há um mês e já acabaram. Somente no primeiro dia, ingressos para 3 datas se esgotaram. Maíra. Obrigada, Leonardo. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, agora vai ter que ouvir aqui pela Band News FM ou então pela televisão. 8h07, vamos falar do trânsito. Seu caminho. Fala, Larissa Fontes. Maíra, tem participação do nosso ouvinte com o final de telefone 5230. Ele fala de um acidente na linha amarela na altura da Cidade de Deus, que está complicando o trânsito agora na pista que segue em direção ao centro. Maíra. E a Natália Rodrigues complementa. Pois é, Maíra Gama, só para dar uma informação para os nossos ouvintes, o município do Rio está em estágio de atenção desde as 7 horas da noite por causa dessa aproximação de chuva que pode acontecer na noite de hoje e também na madrugada. De quinta-feira, a gente já tem registro de chuva em alguns pontos da zona oeste da cidade, por isso o trânsito começa a ficar mais complicado. Então, atenção, reduz a velocidade você que passa em vias da zona oeste. Quem passa pela Ayrton Senna agora, na Barra da Tijuca, vai encontrar bastante lentidão em direção à linha amarela, ali no trecho bem próximo ao Via Parque. Quem vai no sentido Orla já encontra as condições de trânsito um pouco melhores. A gente volta a lembrar que a estrada do Itararé continua interditada por conta de uma manifestação de moradores ali na região. A Polícia Militar atua no local, por isso é bom evitar essa região de Inhaúma e Ramos, também por conta ali do Complexo do Alemão, ainda continua interditada a via desde o início da tarde de hoje. Maíra. Obrigada, Natália. A Natália estava falando sobre o estágio de atenção no município do Rio. Já tem gente participando por aqui. André Luiz de Carvalho dando boa noite para a equipe na nossa transmissão no Facebook e falando que começa a chover em Bangu. André Luiz, bombeiro, mandou a mensagem aqui para a gente. Um abraço para ele. José Lídio Quinino. Hoje eu estou de óculos, o pessoal está vendo aí na transmissão e aí fica mais difícil de ler aqui. Boa noite, começou a chover aqui em Guaratiba. Um abraço para o José também. Pois é, já que a gente está falando de tempo, vamos saber com a Laura Ferreira como é que vai ficar a previsão. Band News. Tempo. Fala, Laura. Oi, Maíra, boa noite. Frente fria já influenciando o Rio de Janeiro. Na verdade, a frente fria está em São Paulo, mas o que a gente chama de pré-frontal são as primeiras instabilidades, né, que chegam antes da frente fria, já sobre parte do Rio, principalmente centro-sul, Fluminense, sul de Minas também. A gente já tem algumas instabilidades. Já venta bastante, algum pontinho ou outro com chuva, com descargas elétricas. Quer dizer, não é uma frente fria fraca, não. Uma frente fria que chega com força a ponto de termos alguns temporais, tá? Nas próximas horas, durante a madrugada e aí ao longo da quinta-feira, a chuva ocorre a qualquer hora. Porque agora a frente fria se aproximando do Rio, a tendência é que a gente tenha ainda mais instabilidade, muito mais nebulosidade. Então a quinta-feira é de tempo bastante instável. A chuva ocorre a qualquer hora, amanhã a temperatura cai um pouquinho, porque hoje passou dos 30, né? Amanhã já volta a ficar abaixo disso. Na sexta cai um pouco mais, tá? Porque entre quinta e sexta ainda é uma condição de tempo instável. E a partir do fim de semana, aí a frente fria se afasta, mas a gente continua sob a influência do ar frio. E esse ar frio vai manter as madrugadas principalmente geladas, porque aí como o sol aparece, principalmente domingo e segunda-feira, a temperatura já entra em elevação, mas longe de fazer calorão. Então assim, as madrugadas frias e as tardes mais amenas, mas já com predomínio de tempo aberto para o feriado. Band News, divirta-se.
Hoje a gente está perguntando para os nossos ouvintes como é que você se imagina no futuro. A gente vai falar já sobre o Museu do Amanhã, por conta de uma exposição que está sendo inaugurada lá no museu, e a gente está perguntando para os nossos ouvintes como você se imagina no futuro. Será que eu terei companhia, Fernando de Noronha, em Caraíva? Pois é. Vamos ver agora como é que os nossos ouvintes estão falando. Daqui a 5, 10 anos, 50 anos, enfim. O que os ouvintes estão falando por aí, Larissa? Maíra, nossa ouvinte Grace Guimarães, fala que se imagina no futuro curtindo o apartamento em Gramado com o maridão, curtindo frio e tomando chocolate quente. No Festival de Gramado também, hein? Cinema bom também. Delícia. Delícia, delícia. Bom, bem perto dali tem Bento Gonçalves, né? Para beber um bom vinho também. Tem Caxias do Sul também. Enfim, bela cidade da Serra Gaúcha, né, Maíra? Exatamente. Boa região escolhida pela nossa ouvinte. Tem mais participação por aí? Tem sim, tem participação do ouvinte Sandro. Ele disse que imagina no Brasil mesmo, mas com uma condição econômica melhor, política e social, para que ele possa dar mais qualidade de vida ao filho. Vamos falar com a Natália para saber se tem participação por lá. Eu vi um ouvinte aqui, Natália, perdi ele agora, mas ele escreveu para a gente, Maurício Costa. Escreveu na nossa transmissão dizendo assim, eu me imagino no futuro careca. Tá bem realista esse ouvinte, né? Tem mais participação por aí? Olha, tem gente indo alto aqui. A Ana Andrade, ela disse que quer estar graduada com apartamento próprio em Niterói, com um carro preto, morando com 3 gatinhos e viajando uma vez por mês. Essa é a imaginação dela do futuro. O Gabriel Sade disse que quer estar em outro país. E o Bruno Souza falou que ele quer ter tudo que ele não tem hoje. Emprego, dinheiro e uma vida, Maíra. Ah, tá certo. Vida ele tem hoje, sim. Ele pode aproveitar a vida dele de outras maneiras, mas vida ele tem. Ele não tem a vida que ele quer. Eu acho que foi isso que ele quis dizer. Ele não tem a vida que ele quer, mas no futuro ele quer ter esses itens para ser a vida perfeita, segundo ele. Aproveitar Pablo. melhor, né? Aproveitar melhor. Faça da sua vida a vida que você quer agora já, meu amigo. Verdade, é verdade. Mas a gente gosta de reclamar da nossa vida. É assim mesmo, mas a gente vai vivendo, curtindo um pouquinho. 8h13, a gente já volta. O Actros é feito no Brasil do jeitinho que o caminhoneiro gosta. Para ser feito com mais carinho, só se a mãe do caminhoneiro ajudasse a fabricar. Ô moço, bota a força aí nesse motor. O Brasil tem muita subida. E a manutenção tem que ter um preço muito bom, hein? O meu filho precisa economizar. Actros com manutenção em 5 anos até 15% menor do que os concorrentes. As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve e produz no Brasil. Na cidade, somos todos pedestres. Quer entrar em campo 100%? Então está na hora de você contratar um reforço de peso, a Samok, que tem o melhor plano de saúde com mais de 50 anos no mercado. Esse time tem uma rede própria, com hospital e ambulatório no Rio, Niterói, Nova Iguaçu, Lapa, Jacarepaguá e Tijuca, com pronto atendimento e internação adulto e pediátrica. O que você está esperando para fazer a contratação para sua saúde e de sua família? Ligue 3032 8818, 3032 8818. Samok, segurança a serviço de todos. Paulinho da Força, presidente nacional do Solidariedade. Estamos no momento crucial da reforma da Previdência. O governo propõe que homens e mulheres se aposentem com idade mínima de 65 anos. Isso nós não aceitamos. Nós do Solidariedade defendemos que a idade mínima seja de 60 anos para os homens e 58 anos para as mulheres. O governo também propõe uma transição de 50% a mais do tempo que falta para você se aposentar. Isso também não aceitamos. O Solidariedade defende que essa transição seja de apenas 30% para todos. Leia no jornal O Fluminense. Após um mês da Prefeitura anunciar parceria para a reabertura, a Biblioteca Pública de Niterói continua fechada. Mais unidades de saúde passarão a vacinar contra a febre amarela em Niterói. Teresópolis recebe o Festival Nacional de Quadrinhos e Cinema de Animação. Icaraí cedia torneio com as melhores duplas do Circuito Nacional de Vôlei de Praia. Confira também os destaques do Flu Online, acesse ofluminense.com.br. Jornal O Fluminense. Informação aqui faz história. Na vida de um empreendedor, nada é pequeno, nem o sonho, nem as vantagens de ser net empresas. Então vem conquistar gigante, com 30 mega Wi-Fi grátis, 2 linhas telefônicas e atendimento técnico em até 4 horas. Tudo isso por R$ 49,90. E você ainda conta com o Presença Web, um sistema exclusivo da net para criar sites de um jeito super fácil. 30 mega mais 2 linhas de telefone por R$ 49,90. Assine agora, 4004-8844. Consulte condições de aquisição.
Segurança. Check. Resistência. Check. Conforto. Check. Potência. Agora sim, potência. Check. A Iveco pensa em todos os detalhes na hora de produzir os caminhões e ônibus para você. E você ainda conta com uma ampla rede de concessionárias em todo o país. Iveco, carregada de potência. Faça revisões em seu veículo regularmente. 8h15, a gente fala também aqui de serviços, prestação de serviço na Band News FM, que mexe com a vida de muita gente. Nos últimos dias temos acompanhado que noites e dias têm sido tensos no Complexo do Alemão, infelizmente com mortos e feridos. E novamente a noite é tensa nesse momento. Tem um ouvinte que está na ponta da linha agora, que está agora no entorno do Complexo do Alemão e pode nos dar outros detalhes. Em primeiro lugar, a gente não vai identificá-lo por questões de segurança, porque ele pediu. Mas a quem eu dou boa noite agora, ou pelo menos desejo uma noite melhor depois que passar isso tudo. E queria que você contasse, por favor, como é que está a situação agora no Complexo do Alemão. Boa noite, Pablo. Boa noite a todo mundo. Eu estava passando aqui pelo estado de Itararé, a minha esposa me ligou, eu ia buscá-la aqui na localidade próxima, e ela pediu para não buscar porque estava tendo conflito na Nova Brasília, que é a comunidade que beira ali no Alemão, que beira a estrada a Avenida Itaoca. E eu, como eu não vi nenhum movimento, estava indo a caminho a pé. Quando, próximo ali à UPA, um bando de gente que provavelmente se aproveitaram da manifestação, que eram pessoas encapuzadas, tomaram conta de um ônibus, começaram a apedrejar esse ônibus, começaram a tacar pedra em carros e motos populares que estavam passando, agredir, vamos sair, vamos tomar conta, aquela coisa toda, que a gente já está acostumado. Fecharam a rua, os bandidos desceram algumas ruas próximas aqui que tem, Aristóteles Ferreira, Nova Brasília, aquela do outro lado, já começaram a dar tiro pro alto, porque não tinha policial nesse momento, e foi aquela confusão, carro voltando pela contramão, desespero total, uma opção de gente que estava dentro do ônibus chorando, ou pessoas que estavam passando, e não sabia o que fazer, para onde ia, não tinha para onde ir, na verdade. Né? De um lado é o Complexo do Alemão, e o outro lado é o Morro da Baiana, né? E foi aquele desespero, as pessoas chorando, não sabiam para onde correr, e por enquanto está nessa aí, muito tiro, dá tiro, para, a gente na rua, botaram um ônibus, que eu já falei, depois uma caçamba de lixo, se for ouvir aqui, de repente tem uma gritaria ainda aqui, tá complicado, cara. Horrível, horrível. Você sabe que a gente trouxe mais cedo o relato de um ouvinte nosso que estava trabalhando no posto médico em Del Castilho, estava fazendo uma obra lá, ele deu um passo para trás e sentiu algo bater no corpo dele. Quando ele olhou, era uma cápsula. Se ele tivesse dado um passo para frente naquele momento, essa bala teria atingido o inteiro e talvez ele não estivesse conversando conosco. O que você está falando é o relato de quem tem disso dia após dia, desde sexta-feira são pelo menos 11 pessoas que ficaram feridas ou que tiveram a vida de alguma forma atingida pelo Complexo Alemão, fora as outras milhares de pessoas por conta dessa guerra que parece só enxugar gelo, né? E queria saber... Não, isso é todo dia, não tem, desculpa te cortar, é todo dia, não tem hora, não tem nada. Tu tá aqui, tu tá na rua, tu vai sair no mercado, alguma coisa, é tiroteio. Teve o protesto do menino que infelizmente faleceu, eu acho que tem que ter, o Paulo. Porque a guerra não é uma coisa justificável, muito menos quando morre inocente. Agora, o que não pode, o que eu acho mais grave, é quando descem os bandidos da comunidade para se aproveitar desse momento para fazer o que fazem. Porque a gente já é tolhido de ir e vir. E principalmente as pessoas que moram na comunidade, para fazer o que estão fazendo, apedrejar ônibus, botar caçamba, a pessoa está passando de carro, não sabe nem o que está acontecendo, para tacar pedra no para-brisa, no retrovisor, é o cúmulo. Eu acho que a gente, se não está no fundo do poço, está próximo. E, infelizmente, é isso aí, cara. Aqui, como no Rio de Janeiro todo, aqui é um ponto. Tem outros pontos aí, talvez até piores que aqui. Você está coberto de razão, e o teu relato
deixa a gente arrepiado, porque é um relato de quem realmente, como eu disse, está passando por isso na pele, e o relato mais rico possível. Agradeço muito, muito pela participação. Obrigado pelo carinho, por compartilhar essa mensagem, esse relato também conosco, viu? Nada, à disposição, que isso. Boa noite, obrigado aí pela atenção. E, é claro, ficar o alerta para os nossos ouvintes com relação a evitar, é claro, a região nesse momento. O próprio Centro de Operações da Prefeitura passou um alerta dizendo que tem interdições na estrada do Itararé, à altura da Avenida Itaoca, ali naquela região. Polícia Militar no local por conta desse confronto. Portanto, além de toda essa situação de perigo, a estrada está com interdições, portanto, evite. Muitos ouvintes escrevendo para a gente. Esse nosso ouvinte foi um dos que escreveram, falando sobre a situação de conflito ali naquela região. Portanto, a situação ainda tensa no Complexo do Alemão. 8h21, a gente já volta. Democratas, deputado André Correia. Mesmo na crise, o Democratas bateu recordes históricos na área ambiental. Aumento de 90% da fiscalização e 55% das licenças. Agradeço o empenho dos servidores por um Rio mais sustentável. Deputado Samuel Malafaia. Sou defensor intransigente da família tradicional. Os pais são responsáveis pela educação dos filhos e não a escola. Sou a favor da vida e contra o aborto. Não a taxação absurda do pacote de maldades contra os servidores. Democratas. Sua escola de samba muda de carnavalesco toda hora. Mas continua sendo a sua escola. A sua rádio de notícias vai mudar de dial, mas vai continuar sendo a sua rádio. Sua Band News FM agora é 90.3. Sintonize. Segurança. Check. Resistência. Check. Conforto. Check. Potência. Agora sim, potência. Check. A Iveco pensa em todos os detalhes na hora de produzir os caminhões e ônibus para você. E você ainda conta com uma ampla rede de concessionárias em todo o país. Iveco, carregada de potência. Faça revisões em seu veículo regularmente. Paulinho da Força, presidente nacional do Solidariedade. Estamos no momento crucial da reforma da Previdência. O governo propõe que homens e mulheres se aposentem com idade mínima de 65 anos. Isso nós não aceitamos. Nós do Solidariedade defendemos que a idade mínima seja de 60 anos para os homens e 58 anos para as mulheres. O governo também propõe uma transição de 50% a mais do tempo que falta para você se aposentar. Isso também não aceitamos. O Solidariedade defende que essa transição seja de apenas 30% para todos. Venha aproveitar com sua família dias inesquecíveis nos resorts Iberostar na Bahia. Desfrute de nosso sistema All Inclusive, uma completa infraestrutura com piscinas, restaurantes temáticos, equipe de entretenimento para crianças e adultos, spa e muito mais. O destino perfeito para relaxar e se divertir. Antecipe sua reserva e garanta descontos. Acesse iberostar.com. Iberostar, desfrute sendo uma estrela. Paulinho da Força, presidente nacional do Solidariedade. O governo propõe que a pensão por morte seja de apenas 50% mais 10% por dependente. Isso não é justo. O Solidariedade defende que a pensão por morte seja de 100%, respeitado o teto da Previdência. Em lugar de cortar pela metade a pensão da viúva ou do viúvo, o governo deveria cobrar do agronegócio que não paga a Previdência. Deveria ainda moralizar as entidades filantrópicas. E o mais importante, acabar com as desonerações que vai render 60 bilhões para a Previdência. Band News, divirta-se. Está na linha conosco Leonardo Menezes, curador da exposição Inovanças, que está entrando em cartaz no Museu do Amanhã. A mostra é Inovanças, Criações à Brasileira. Ele vai explicar um pouquinho mais sobre essa exposição para a gente, que tem, é claro, a cara do Museu do Amanhã, com, por exemplo, uma máquina que produz água potável a partir da condensação do ar. Enfim, quem conheceu o Museu do Amanhã já viu que ele não tem nada de museu tradicional. E essa exposição vem mais uma vez mostrando, trazendo invenções que mostram essa engenhosidade do brasileiro, como eles mesmos estão divulgando, enfim.
Ele vai conversar um pouquinho com a gente, vai trazer um pouco do que é essa exposição, vai apresentar ela para a gente. Leonardo, obrigada por conversar conosco, uma boa noite para você. Boa noite para você, mãe. Então, explica para a gente, o que são essas invenções que estão sendo apresentadas nessa mostra, como é que elas foram selecionadas? Conta um pouquinho para a gente. Bom, a mostra Inovanças Criações da Brasileira surgiu de um desejo da gente ressaltar a importância da inovação dentro do diálogo que a gente tem com o público lá no Museu do Amanhã. A inovação, para a gente, é um valor que sempre vai continuar conosco e ela, nesse caso da exposição, mostra a inventividade do brasileiro na sua criatividade, independente da região que mora, da escolaridade, da condição social. A gente amplia o sentido da inovação para abordar tanto o high-tech, a questão das patentes, que é o sentido mais formal, né, as criações nos laboratórios e centros de pesquisa, mas também o low-tech e a tecnologia social, porque a gente entende que a encontrar soluções para as diferentes questões e problemas que a gente enfrenta no cotidiano são feitas em todas as regiões do Brasil e nas favelas, e nas comunidades, nas florestas, nos sertões, no campo, e é isso que a gente procura mostrar um pouco dentro da exposição. Então, a gente começou com uma lista de cerca de 140 projetos que 4 consultores que trabalharam conosco na exposição nos indicaram, e dessas a gente foi selecionando algumas que poderiam mostrar essa diversidade do Brasil e, ao mesmo tempo, a engenhosidade do brasileiro. E aí chegamos à seleção de 39 projetos que a gente apresenta na exposição. Só que mais importante do que os projetos são as pessoas por detrás dessas invenções. Então a gente tenta mostrar um pouco também como que elas criaram essas ideias, esses projetos, e quais são os usos e benefícios que elas estão trazendo para a sociedade. Leonardo, boa noite para você, é o Pablo falando. Eu tive a oportunidade uma vez de viajar para o sertão da Paraíba e conhecer como as pessoas no sertão da Paraíba convivem sem a chuva e como elas têm boas ideias e conseguem fazer daquele ambiente, que é um ambiente inóspito, um ambiente que teoricamente a gente observa daqui do Sudeste, da cidade grande, como um ambiente que pode ter muitos problemas, e as pessoas não encaram esses problemas como grandes problemas, e sim problemas que elas têm que enfrentar no dia a dia. E acho que o grande segredo está aí, né, Leonardo? Porque a gente passa a observar o problema não como uma coisa que vai parar a gente, mas uma coisa que vai fazer a gente crescer, né? Totalmente. A gente, por exemplo, dentro da exposição, a gente tem uma das invenções, do seu Manuel. Ele inventou, na verdade, pegou o conceito das cisternas e criou as chamadas cisternas de placa, que elas conseguem armazenar água durante a pouca chuva, né, que acontece no semiárido nordestino, que apesar de ter esse cenário em geral, né, de seca, chove, né, no semiárido, mas chove muito pouco com relação àquilo que a gente tem no Sudeste. Mas essas cisternas conseguem armazenar água por um período de até 8 meses para uma família de 5 pessoas. Então, elas conseguem, numa solução relativamente barata, trazer um conforto e ter o acesso à água numa região onde essa retenção da água é mais difícil. Então, esse é um exemplo de tecnologia social que ele teve a ideia quando ele foi para São Paulo, no início dos anos 70, para construir piscinas. Quando ele voltou para o Nordeste, no início dos anos 80, logo na virada para os anos 90, ele teve essa ideia de por que não construir essas cisternas e armazenar a água da chuva. E isso já vem beneficiando a vida de milhares de pessoas no semiárido. E eu acho que talvez você possa me corrigir um pouco nisso, mas a sensação que eu fiquei quando eu visitei a exposição permanente do Museu do Amanhã é que ele faz você muito pensar sobre soluções. Quais seriam essas soluções, né? Ele traz bastantes problemas e te convida a pensar em soluções. Eu achei muito bacana dessa exposição, porque ela já traz para você algumas possibilidades dessa solução para o futuro, né? Possibilidades de negócios, né? Enfim, do futuro que respeitem esse meio ambiente, que pensem na área social, né? Trazendo essas soluções, né? Que a exposição permanente só te faz, de certa forma, te aguça, né? Isso, a ideia é que
nosso visitante saia com mais perguntas do que ele entrou. Então, longe da gente só querer dar respostas, a gente quer estimular o pensamento, né, a reflexão do visitante sobre as escolhas que a gente faz no dia a dia e, se possível, escolhas sustentáveis, né? Dentro da exposição, nós temos diferentes áreas, cada uma delas ressaltando uma característica da inovação. Então, nós temos inspiração na natureza, né? Temos também como que o erro e a tentativa, que em geral é algo que nos leva, nos dizem para evitar, né, o erro. A gente mostra como o erro ele é essencial no processo de desenvolvimento de cada projeto. Além disso, a gente também trata do imprevisto e do improviso e indicamos a colaboração entre indivíduos, entre grupos, entre instituições, como um caminho para a inovação se desenvolver no Brasil. Nesse sentido, a gente mostra invenções que valorizam a questão da sustentabilidade também, porque tem a cara do Museu do Amanhã, e uma dessas invenções é o Water, que é um filtro que, na verdade, absorve a umidade do ar, do ambiente em volta do filtro e consegue condensar essa água e gera, assim, dezenas de litros, que pode muito bem ser uma solução para áreas onde a escassez de água, que só deve aumentar, pode ser usado e beneficiar várias pessoas. E esse tipo de abordagem a gente tenta trazer no museu de uma forma que seja acessível para todo mundo. Nós temos várias experiências lúdicas, onde as próprias crianças e jovens podem participar desse conceito de inovação junto com brincadeiras. Então temos documentários, videomappings, interativos, vários jogos digitais dentro da exposição Inovanças, assim como na exposição principal. É um ambiente que, através da ludicidade, a gente leva as pessoas a refletirem sobre os amanhãs que queremos. Mas um dos setores dessa exposição traz grandes nomes, como Santos Dumont e Oscar Niemeyer. Como é que a pessoa pode surpreender, já conhecendo esses nomes, Santos Dumont e Oscar Niemeyer? O que tem de diferente desses inventores? O que a gente pode esperar dessa parte também? Então, dentro da exposição, a gente também faz uma homenagem a 20 brasileiros conhecidos, né, do grande público. Então, a gente faz homenagem a 10 brasileiros inovadores, entre eles Santos Dumont, Tia Seata, né, que permitiu, né, na casa dela que o samba surgisse, Nise da Silveira, que trouxe grande avanço para a psicologia pelo uso da arte, Oscar Niemeyer, Didi no futebol, Machado de Assis na literatura, Paulo Freire na educação. Então esses são grandes nomes que ao longo das décadas representam um pouco essa tradição da inovação no Brasil. Ao mesmo tempo, a gente também faz uma homenagem a 10 improvisadores que dentro do seu trabalho fizeram do improviso a sua matéria-prima. Então Dercy Gonçalves e Chico Anísio na parte do humor, Hermeto Pascoal e Sabotagem na música, Barão de Itararé, Joãozinho 30, Chiquinha Gonzaga, são diferentes nomes que mostram que, longe do conceito da gambiarra como algo temporário e mal feito, a gente ali representa o improviso como carregado de um rigor técnico para uma solução permanente e definitiva. Algo que mostra como a inventividade do brasileiro é algo que pode ser celebrada e é o que queremos mostrar nessa exposição também. Muito legal, a exposição que fica em cartaz até o dia 22 de outubro, começou essa semana no Museu do Amanhã, fica até o dia 22 de outubro, Museu do Amanhã que abre de terça a domingo, de 10 às 17, 17 é o último horário para a entrada no museu, e os visitantes que forem ao museu podem visitar a exposição permanente e também Inovanças, Criações à Brasileira. Leonardo, te agradeço muito a participação aqui no nosso jornal e até uma próxima oportunidade. Agradeço a vocês, aproveito para anunciar que essa semana ainda temos 4 exposições no museu, então aproveitem para vir esse final de semana. Quais são as 4? Fala pra gente rapidinho. Além da exposição principal e de Inovanças, estamos na última semana de rolê pelo Rio Hackeado, no Laboratório de Atividades do Amanhã. Ela vai até domingo. E semana que vem também será a última semana de Milênios Cósmicos, Cartas Celestes para os próximos 100 anos, que fica até o outro domingo. Então, quem quiser aproveitar essas 4 exposições,
tem aí até esse domingo agora do feriadão para poder aproveitá-los. Ah, muito legal, Milênios Cósmicos. Conversamos aqui no jornal sobre essa exposição, muito bacana também. Então aproveitem. Obrigada, Leonardo. Um abraço. Obrigado a vocês. 8h35, a gente já volta. Coloquei Claro na minha distribuidora de bebidas. E também contratei Net Empresas. Ganhei o dobro de internet no meu smartphone. Tenho internet de alta velocidade, minutos e torpedos à vontade. Agora, com tudo isso, virei um gigante do ramo. Vem pra Claro. Aqui sua empresa tem as melhores soluções. Acesse claro.com.br/PME e receba a visita de um consultor Claro. Leia no Jornal O Fluminense. Após um mês da Prefeitura anunciar parceria para a reabertura, a Biblioteca Pública de Niterói continua fechada. Mais unidades de saúde passarão a vacinar contra a febre amarela em Niterói. Teresópolis recebe o Festival Nacional de Quadrinhos e Cinema de Animação. Icaraí cedia torneio com as melhores duplas do Circuito Nacional de Vôlei de Praia. Confira também os destaques do Flu Online. Acesse ofluminense.com.br. Jornal O Fluminense. Informação aqui faz história. Passa bucho, esfrega forte, taca cloro, detergente, taca álcool, taca fogo. Essa mancha na parede não sai. Com Baltec Zero Manchas, tudo é diferente. Marcas de mão suja, marcas de bola, não são mais problemas, fique contente. Eu nem acredito. Tinta acrílica, Baltec Zero Manchas. A tinta que não suja e não mancha. Tinta acrílica, Baltec Zero Manchas. Tira a sujeira, virou brincadeira de criança. Baltec Zero Manchas. Deputado Samuel Malafaia. Sou defensor intransigente da família tradicional. Os pais são responsáveis pela educação dos filhos e não a escola. Sou a favor da vida e contra o aborto. Não a taxação absurda do pacote de maldades contra os servidores. Democratas. Deputada Márcia Giovanni. Você que sofre com a falta de vaga nos hospitais do Estado, sabe que a burocracia não pode colocar em risco sua vida. É de minha autoria a Lei de Transparência no Leito. Junte-se a nós nessa luta. Filie-se no Democratas. Venha com a Band News FM fazer um passeio pela história. Nesta sexta, 28 de abril, o historiador Milton Teixeira vai percorrer a Lagoa Rodrigo de Freitas. A concentração será às 14h, na Igreja Santa Margarida Maria. E no final do passeio, uma novidade. 2 ouvintes que participarem do passeio poderão ser contemplados com um voo panorâmico de helicóptero pela zona sul do Rio. Não perca esse passeio pela história com Milton Teixeira e a Band News FM. Oferecimento Café Evoluto. Tomar um café Evoluto é tudo de bom. Apoio L-Site. O Actros é feito no Brasil do jeitinho que o caminhoneiro gosta. Para ser feito com mais carinho, só se a mãe do caminhoneiro ajudasse a fabricar. Ô moço, bota força aí nesse motor. O Brasil tem muita subida. Ah, e a manutenção tem que ter um preço muito bom, hein? O meu filho precisa economizar. Actros, com manutenção em 5 anos até 15% menor do que os concorrentes. As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve e produz no Brasil. Na cidade, somos todos pedestres. Solidariedade Mulher. Eunice Cabral. A luta por uma reforma da Previdência que seja justa também é das mulheres. E o Solidariedade Mulher está nessa luta. Nosso esforço para empoderar as mulheres e renovar a classe política é fundamental nesse processo. Estamos ganhando militantes mulheres em todas as partes do Brasil. Elas trazem garra e determinação ao nosso partido. Filie-se ao Solidariedade. Com solidariedade a gente muda o Brasil. Hoje a gente estava falando do Museu do Amanhã e está perguntando para os nossos ouvintes. Como é que você se imagina no futuro? Tem participação, Larissa? Tem sim, Maíro. Tem participação de um ouvinte que é muito romântico. Ele disse, ó, o nome dele é André. Ele disse assim, me vejo em qualquer lugar, em qualquer situação, desde que seja junto com a minha esposa, a Patrícia. Ó, Tá com gostei. moral, a Patrícia. Aí, Patrícia, se deu bem. Natália Rodrigues, conta aí, Natália.
Olha, o Marcos Antão disse que ele se imagina viajando cada vez mais para conhecer cada canto do Brasil e do mundo e com certeza, ele falou que é um dinheiro bem gasto com viagens. Já o Alexandre e a Gabi, eles se imaginam velhos no futuro, viu? E é uma boa imaginação, né? Porque quem não quer envelhecer bem daqui a alguns anos? Já o Cicinho Ramos, ele falou que se imagina morando no Ceará. Ele fala, eu me imagino morando no meu Ceará com muita tranquilidade e paz. Já a Sueli Silva se imagina num futuro vivendo em um lugar longe de qualquer violência e tá difícil encontrar esse lugar nesse mundão que a gente tá vivendo, né, Pablo? Mas tem lugar. Só procurar direitinho, que são os esconderijos, né? Aquele que ninguém quer revelar. Pois é, e no dia que a gente tá falando do alemão, né? Falando do amanhã, a gente espera um amanhã melhor. Já mais informações sobre a região do Complexo do Alemão. A gente vai ficando por aqui. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, gente. 8h41. Você ouviu Jornal Band News Rio, 3ª edição. Oferecimento Samok Saúde com segurança a serviço de todos. 3032-8818. 3032-8818.